Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso querido canal, onde nós nos encontramos para aprendermos, Para nos conhecermos melhor, não é, meus irmãos? Através dos grandes mestres, Que deixaram o seu exemplo, a sua literatura, Para que melhoremos cada dia, E não nos esquecendo, em primeiro lugar, como eu sempre falo, do nosso querido Mestre Jesus, Que está sempre do nosso lado, que deixou, não escreveu nada, mas deixou tantos ensinamentos para o nosso crescimento, para chegarmos ao Pai. E a hora eu estava lembrando, que Jesus falou, Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, não é mesmo, meus irmãos? Então, eu escolhi, meus irmãos, para a gente aprender, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos, onde o Kardec traz uma mensagem assim, que cala os nossos corações sobre o dever das criaturas humanas, O dever dos cristãos, o dever da humanidade, não é mesmo? E eu vou passar. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daqueles que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde ele começa? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pôde fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às vezes às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair,
mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Então, Kardec recebeu essa mensagem em 1863. Meus irmãos, olha isso, porque o dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Ele quer que nós resplandecemos, nós somos luzes, meus irmãos. Olha, vamos cumprir nosso dever para com a natureza, né? Nosso dever para com a nossa família, nosso dever em todos os pontos de vista, não é? Para que Deus, nosso Pai, se orgulhe de nós, que Ele sabe que nós chegaremos lá, não é mesmo? Então, fiquemos na paz, fiquemos na doçura dessa lição do dever, não é? É uma coisa, um doce chamamento, é uma maravilha essa lição, né? Nos mostra, claramente, não é que nos mostra, nos faz sentir dentro de nós, não é? Que nós somos luzes, que Jesus sempre falou que somos luzes. Então, fiquemos na paz, como eu sempre falo, vamos fazer brilhar a nossa luz em cada momento da nossa vida, em cada lição que vier para nós, em cada lição que vem para testar se sabemos, se estamos prontos passarmos de ano, não é mesmo? Fiquemos na paz, então aquele joinha no nosso canal e até o nosso próximo encontro com pensamento firme em Deus nosso Pai, em Jesus nosso Mestre, em Maria Santíssima nossa Mãe querida. E assim é.